Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês um pouco sobre o método dos nós. Esse método de análise ele tem como objetivo determinar as tensões nos nós essenciais do nosso circuito. Os nós essenciais são aqueles que conectam 3 ou mais elementos. Para esse exemplo aqui nós temos 1, 2, 3 nós essenciais. Uma vez que a gente identifica esses nós essenciais, a gente vai escolher um deles para ser a nossa referência, ser a tensão 0, e os outros nós a gente vai rotular e vai obter uma equação para cada um deles. Com essas equações a gente monta um sistema que, resolvido, vai nos dar quem são as tensões nesses nós. Uma das principais vantagens de usar um método como o dos nós é que existe uma sistematização na forma como a gente obtém as equações que depois vão ser usadas para montar os sistemas. No caso do método dos nós, quando eu tenho um circuito que possui apenas resistores e fontes de corrente, eu posso obter a equação associada a cada nó dessa forma aqui. Imagine então que eu tenha um nó qualquer nx. A minha equação que vai estar associada a esse nó vai ser dada pela tensão que eu rotulei para o nó, vezes a soma dos inversos de todas as tensões que estão conectadas nesse nó. Então, se eu tenho N resistores conectados ao nó X, eu vou colocar aqui a soma do inverso de cada uma dessas resistências. Então, vou chamar aqui 1 sobre Rx1 até 1 sobre Rxn. Para cada resistor que eu compartilho com outro nó, a tensão desse outro nó vai entrar negativa, vou chamar aqui de nó A, vezes o inverso dessa resistência. Seria a resistência que o nó X compartilha com o nó A. Se eu tiver mais de uma resistência, eu simplesmente vou colocar aqui a soma dos inversos dessas resistências que são compartilhadas entre X e A. Porém, vale lembrar que essas resistências estariam em paralelo e que o mais comum é que apareça como uma única resistência. E eu faço isso para cada um dos meus nós que compõem o meu circuito e que compartilham resistências com o nó X. Por último, eu igualo e vou ter do outro lado da igualdade a soma de todas as correntes que estão entrando ou saindo do nó. Se ela está entrando, ela vai ficar como positiva, se ela está saindo, ela fica como negativa. Então, vou dizer aqui que eu tenho K correntes entrando no nó, então mais ou menos, Ix K. E essa é a minha equação geral que eu uso para modelar os meus nós. Então, para esse circuito aqui, que tem apenas resistores e fontes de corrente, eu posso, de fato, usar essa minha expressão. Então, mais uma vez, quais são os passos para fazer a análise desse circuito? O primeiro passo é justamente determinar quem são os meus nós essenciais. Então, eu tenho 1, 2, 3 nós essenciais. Comumente, a gente assume como referência aquele nó que conecta mais ramos. Então, seria esse nó aqui. Os outros nós a gente rotula. Então, eu vou chamar aqui de VA e VB. Ou melhor, nó A e nó B, que vai ter uma tensão VA associada. No caso do nó B, vai ter uma tensão VB associada em relação à nossa referência. Depois disso, eu passo a obter as correntes de cada um dos meus nós. Então, para o nó A, eu vou ter uma equação nesse formato daqui. Vai ser dado, então, pela tensão no nó A, vezes a soma do inverso das resistências que estão conectadas em A. Então, eu tenho conectado no nó A essa resistência e essa resistência, ambas de R. Então, eu vou ter 1 sobre R mais 1 sobre R. Menos
a tensão dos outros nós que compartilham resistores com o nó A. Nesse caso, só tem o nó B, então ele vai aparecer VB aqui, vezes o inverso da resistência que ele compartilha com A, que no caso seria essa resistência aqui. Igual a soma das correntes entrando ou saindo no nó A, por fontes de corrente. Então, eu tenho apenas essa fonte de corrente que está injetando uma corrente IS no meu nó A. Como está entrando, ele aparece aqui como positivo. Para o nó B, eu vou ter a mesma estrutura, a tensão do nó B, vezes a soma dos inversos dos resistores que estão conectados a ele. Então, ao nó B eu tenho esse e esse resistor. Então, eu vou ter aqui 1 sobre R mais 1 sobre 2R, menos o que ele compartilha com outros nós. No caso, mais uma vez, tem apenas o nó A, que compartilha essa resistência aqui com o nó B. Veja, pessoal, que vai ter uma simetria no meu circuito, porque o que o nó A compartilha com o nó B, que aparece nesse termo aqui, o nó B também vai compartilhar com o nó A e vai aparecer nesse termo aqui. Isso vai gerar uma matriz de coeficientes, por exemplo, quando a gente usa o método de Cramer, que é uma matriz que tem simetria, com exceção da parte diagonal. Isso daqui vai ser igual à soma das tensões que entram ou saem do nó B. No caso, eu tenho uma corrente de 2IS saindo do nó B. Vai entrar negativa, menos 2, então, IS. Antes de montar o meu sistema, pessoal, é importante que eu tente simplificar essas equações, principalmente para evitar estar trabalhando com frações. Então, se eu multiplico toda essa minha equação aqui por R, eu vou eliminar essas frações. Se eu multiplico essa minha equação por 2R, eu vou eliminar também as minhas frações. Eu vou, nesse momento, multiplicar as duas equações por 2R. Isso daí depois eu vou mostrar que me ajuda a manter a simetria da minha matriz de coeficientes. Então, eu vou ter, para a minha equação do nó A, vezes 2, eu teria 2 mais 2, 4VA, menos, isso daqui vezes 2R vai dar menos 2VB, igual a 2R e S. Multiplicando esse termo daqui por 2R, eu vou ter 2 mais 1, 3. Então, para o meu nó B, eu vou ter 3VB menos 2VA, igual a menos 4R e S. Agora sim eu monto o meu sistema, que vai ser 4VA menos 2VB igual a 2R e S. Aqui eu vou ter menos 2VA mais 3VB igual a menos 4R e S. Veja que quando eu vou aplicar Cramer, a minha matriz de coeficientes ela vai ser dada por 4 menos 2, menos 2 e 3. Com exceção da minha diagonal, os meus termos aqui eles são simétricos. O que aparece aqui, aparece aqui. Se eu tivesse multiplicado a minha equação aqui, por exemplo, por 2R e essa de cima por R, aqui apareceria 2VA menos VB igual a R e S. Então, a minha matriz não pareceria simétrica. Então, não é que não possa ser feito dessa forma, mas como é uma característica importante desse tipo de circuito ter uma matriz simétrica, nesse momento eu optei por multiplicar as duas linhas do meu sistema pelo mesmo fator, para manter a simetria.
Por sua vez, o vetor de termos livres, vou chamar aqui de L, vai ser 2R e S menos 4R e S. Aplicando Cramer, eu consigo encontrar quem são as minhas tensões VA e VB. Basicamente, VA vai ser igual à minha matriz, ao determinante da minha matriz de coeficientes, substituindo a linha correspondente à incógnita VA pelo meu vetor de termos livres, então 2R e S menos 4R e S menos 2 e 3, que vem da minha matriz de coeficientes, dividido pelo determinante da minha matriz de coeficientes. Então, isso daqui vai ser igual a 6R e S menos 8R e S, dividido por 12 menos 4. Então, isso daqui vai ficar igual a menos 2R e S, dividido por 8, igual, então, a menos R e S, dividido por 4. Pessoal, vale a pena a gente destacar aqui a questão das unidades que o nosso sistema e a nossa resposta têm. Note que a nossa equação aqui, ela relaciona tensão com corrente vezes resistência, que é a tensão, nas duas linhas. Note mais uma vez, tensão, corrente vezes resistência. Note também que a nossa resposta aqui nos deu uma tensão VA, que é resistência vezes corrente. Mais uma vez, unidade de tensão. Para a tensão VB, eu vou ter o determinante. Agora, a primeira linha se mantém. E a segunda é que recebe o vetor de termos livres. Então, 2R e S menos 4R e S, dividido pelo módulo da minha matriz de coeficientes, pelo determinante, desculpe, da minha matriz de coeficientes. Então, isso daqui vai ficar menos 16R e S mais 4R e S, dividido por 8, que a gente já encontrou quem é esse determinante. Igual, então, menos 16 mais 4 vai dar menos 12R e S, dividido por 8. Ou menos 3R e S sobre 2. Essas, então, são as tensões dos nós essenciais do meu sistema. Aqui, menos R e S dividido por 4. Aqui, menos 3R e S dividido por 2. E nesse nó, 0. Com base nessas tensões, pessoal, eu consigo encontrar quem são as tensões nos meus elementos. Por exemplo, a tensão em cima desse resistor vai ser VA menos VB, se eu estiver usando a polaridade mais, menos, ou VB menos VA, se eu estiver usando mais, menos. A tensão nesse resistor vai ser VA menos 0, a tensão nesse resistor vai ser VB menos 0, a tensão nessa fonte vai ser VA menos 0, a tensão nessa fonte vai ser VB menos 0. Então, com base nessas tensões dos nós essenciais, eu consigo determinar quem são as quedas de tensões e, consequentemente, as correntes em cada um dos elementos do meu sistema. É isso então, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando a vocês um pouco mais sobre o método dos nós, especificamente como é que ele é aplicado em situações onde a gente tem fontes de tensão e fontes dependentes.
Até o próximo vídeo.